Ainda de pé, abra por gentileza a tua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 9 até o verso 10. Amém? Todos encontraram? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos e te pedimos: sê conosco. Que as sementes que aqui serão lançadas encontrem em nosso coração terra boa, terra fértil, que produza 30, 60 e a 100 por 1. Concede unção para quem vai ministrar, mas também concede unção para quem vai ouvir. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assente no seu lugar, por gentileza. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido em uma carta em que Paulo rasga o coração. Corinto, eu já preguei algumas vezes sobre Corinto, uma cidade devassa, com um histórico mundano podre. Essa igreja cresce nesse ambiente. As pessoas começam a se converter e fazer parte dessa igreja, mas ainda carregavam consigo velhos hábitos. As patentes, os cargos, os comparativos, a busca por dons, por talentos visíveis na atmosfera humana eram muito prementes na igreja de Corinto. Haviam disputas internas. E Paulo, querido, apóstolo Paulo, aquele que foi afetado pela graça, de perseguidor passa a ser perseguido. Uma mente brilhante a serviço de Jesus. O apóstolo que mais produziu em termos de escrita no Novo Testamento. Aquele que produziu a carta aos Romanos, considerada por muitos teólogos um tratado teológico. Aquele que tinha uma habilidade dada pelo Espírito Santo de sistematização da fé. Um homem inspirado por Deus. Um homem guiado por Deus. Só que o que poucos dizem, que durante muito tempo ele não foi benquisto. As pessoas diziam assim: olha, Apolo fala melhor do que ele. A presença dele é fraca. Ele é fera no conhecimento. Quando nós lemos as cartas dele, que bênção, mas quando ele chega para pregar, não é tão bom assim. Esse mesmo Paulo começa a se defender, a rasgar o coração, dizendo: olha, eu estou entregando tudo, mas vocês não conseguem reconhecer porque você só vê a esfera humana. Esse mesmo Paulo, com as suas credenciais, circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem que tinha um currículo no qual ele dizia: olha, daqueles da minha idade, com conhecimento eu sobrepujava todos. Eu era excelente. Mas esse mesmo homem que olha para esse currículo e diz assim: tudo isso eu considero esquibala. Da tradução do grego, esterco, fezes. Diante da supremacia, da soberania, da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz: meu currículo não vale nada, porque o que eu quero é Jesus. Eu não quero reconhecimentos humanos, só Jesus. Esse mesmo Paulo ia sendo atacado. E um currículo irrepreensível. Quanto ao sofrimento, meu Deus, meu querido. Talvez você chegou aqui essa noite desanimado, porque você perdeu o emprego, ou porque alguém falou mal de você na igreja. O contexto, quando Paulo diz assim: porque quando sou fraco é que sou forte, é o contexto de um homem que sabia muito bem o que é ser fraco. Esse homem, da descendência de Abraão, ministros de Cristo, de muitos trabalhos e aflições e muitas prisões, que recebeu açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Esse homem que 5 vezes recebeu dos judeus uma quarentena de açoites, foi 3 vezes fustigado com varas, foi apedrejado, em naufrágio, só 3 vezes. Uma noite e um dia, passou na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos entre cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Você tem um homem que sabia o que era ser traído, Paulo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, o que pesava sobre ele diariamente era a preocupação com as igrejas. Ele diz: olha, isso aí tudo não é nada, pois o que preocupa o meu coração mesmo é como estão os irmãos, é como está a igreja. Se aquilo que eu tenho pregado tem feito impacto ou não. Ele dizia: olha, se eu tenho que me gloriar numa coisa, eu não vou gloriar no meu conhecimento. Ele dizia: eu me gloriarei na minha fraqueza. Não era alguém que gostava de ser fraco. Não, é alguém que reconhecia que era tão pequeno, porque Jesus é tudo. O tema desse sermão de hoje é: não desanime. Queridos, nós vivemos um tempo em que a essência de homem está cada vez mais diminuta, esvaziada, e nós vamos parando na caminhada. E eu fiz questão de construir com os irmãos esse contexto da vida de Paulo, para que você entenda a realidade de um homem como eu e você, que não desanimou na caminhada, que sofreu, que foi perseguido, que foi amassado, que foi caluniado, que sofreu fisicamente pela causa do evangelho. Fisicamente. Tentaram matar ele várias vezes pela causa do evangelho. Eles chegam a apedrejar ele e falam: morreu, eles abandonam, porque diz: já morreu, não precisa fazer mais nada não, está morto. Mas esse homem, em Deus, guiado pelo Espírito Santo, através de Cristo Jesus, não desanimou. Talvez você está aqui essa noite, desanimado. Você veio para cá se arrastando. Não desanima não. Jesus te põe de pé.
Ele te fortalece. Mas para que isso seja verdade em você, e não apenas uma frase motivacional, você precisa entender o que o Cristo faz. O Cristo que você adora. O Cristo que você serve. Você precisa compreender. Paulo vivenciava essa caminhada, não motivado com palavras bonitas, mas fortalecido em quem Cristo era na vida dele, no caráter de Jesus, no mover sobrenatural do Espírito Santo. Um homem que decidiu não olhar para suas credenciais, seu currículo extraordinário, mas também que não decidiu ficar olhando para sua lista de sofrimentos. Um homem que através do Espírito Santo foi impelido, impulsionado a olhar para Jesus, o Cristo. Nessa noite, eu te convido a não olhar para o seu currículo. Talvez você diz: ô pastor, meu currículo é o contrário de Paulo. Não tem nada nele. Não olha para o teu currículo também, não. Mas eu também te convido a não ficar olhando para a sua lista de tragédias, de sofrimentos. Olha para Jesus. Paulo foi um homem perseguido pela causa do Evangelho. Em vários momentos eu oro e digo: Senhor, se no Brasil tivesse perseguição de verdade, será que eu teria motivos para ser preso? Será que eu ia fazer tanta raiva assim nas pessoas, que a minha cabeça estaria a prêmio? Talvez você diga: pastor, eu não estou incomodando ninguém. Eu mal evangelizo, eu mal prego, eu mal sei um versículo da Bíblia. Mas eu te convido nessa noite a se levantar como um homem bíblico. Eu te convido a se levantar para viver o plano eterno de Cristo na tua vida, hoje, agora. Deus não te fez para você ser um homem comum, querido. Deus te fez para ser um homem extraordinário. Cristo em você é a esperança da glória. Você quer ser um homem extraordinário? Jesus tem que estar aqui dentro. Pastor, mas eu digo que está. Um dia eu levantei a mão, fui na frente da igreja. Não, querido. Isso foi apenas um ato público. Para ele estar aí dentro, tem que ter transformação de vida. Você tem que parar de olhar para o teu currículo. E parar de olhar para os teus sofrimentos. E começar a olhar só para Jesus. Aí sim, Cristo está aí dentro. Olha para Ele essa noite. Olha para Ele amanhã. Olha para Ele todos os dias da sua vida. Ele mesmo declarou em Isaías 45:22: olhai para mim, sejam salvos todos os ermos da terra. Ele está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Para de olhar para a sua dor. Olha para Ele. O texto-chave dessa ministração está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós faremos a leitura do verso 1 até o 18. A palavra nos diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse:
Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, esse capítulo é o capítulo de um ministro do Evangelho rasgando o coração, dizendo: por mais que está doendo, eu não desanimo, eu não paro. Porque eu desisti de ver as coisas de um modo natural, eu vejo de um modo sobrenatural. Um homem que vivia fé. Eu tentarei passar por todos os versículos. O primeiro versículo diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele contempla o serviço que lhe estava proposto e diz: segundo a misericórdia, o coração de Deus na nossa miséria, segundo a graça dele, o favor imerecido dele, segundo aquela abundância de colocar de pé quem ele deveria deixar deitado. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Você não está aqui essa noite porque você é bonzinho. Você não é não. Você é bem malzinho. Assim como eu, nós somos vermezinho de Jacó. Nosso coração, se ganhar vazão, é um poço de pecado. Nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça irresistível. Você acha que numa sexta-feira, após um turbilhão de coisas de carnaval, para aqueles que são cristãos e aqui estiveram em toda a conferência do Espírito Santo, você está só o pó. Numa sexta-feira, num horário desse, querido, você ia dizer assim: eu sou o Superman, eu sou o super crente, eu vou para a igreja no culto dos homens. Ainda mais ouvir o pastor Derek. É a graça irresistível. Não, eu vim aqui porque alguém me convidou, não foi não. A tua noite, cada instante, cada minuto teu foi escrito na eternidade por um Deus que governa o cosmos. Não tem aleatórios no céu, não. Existe o governo de um Deus soberano. Ele te trouxe aqui. Paulo, compreendendo isso, diz: olha, pelo que tendo esse ministério, esse serviço. Você tem um ministério, querido. Fala para quem está do seu lado assim: o meu ministério. Fala para ele. É ser um pregador do Evangelho. Ô pastor, não sabia não, descobriu agora. É um chamado universal.
Você tem um ministério. Você é homem, quantos homens casados estão aqui? Levanta o braço. Você tem um ministério. Sabe qual é? Pastorear a tua casa. Quantos pais estão aqui? Você tem um ministério. Pastorear teu filho. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Você tem um ministério. Testemunhar de Cristo no teu trabalho. Está entendendo? Você tem ministério. E esse ministério foi dado segundo a misericórdia de Deus, queridos. Por quê? Porque nós somos miseráveis. Nós somos limitados. Você já viu as suas oscilações de humor? Já aconteceu contigo? Deus, o Rei do Cosmos, o grande mestre, Messias, Ele te convida para pregar o evangelho dele. Um vaso de barro, facilmente quebrado. Misericórdia. Está entendendo agora? Agora, quando eu e você abrimos mão desse privilégio, nós vamos estragando tudo ao nosso redor. Talvez você está aqui abrindo mão disso. Com medo de perder dinheiro. Com medo de perder seguidores. Com receio do que aquilo que a tua família vai falar. Ah, querido. É um privilégio. É Jesus te chamando. Você vai rejeitar? Então começa a pregar. Começa a pastorear a tua casa. Começa a fazer culto no lar. Queridos, se tem algo que tem morrido nos nossos dias, é o culto doméstico. É bênção demais. E culto doméstico é todo dia. Os homens têm se furtado desse presente. E as coisas começam a ir mal e eles dizem, o que está acontecendo? Eles fazem o culto ao dinheiro, o culto à comida, o culto ao entretenimento. E esqueceram do culto principal, o culto ao rei. Pelo amor de Deus, me escuta. Eu passei o ano passado inteiro falando e pregando sobre isso. Começa a fazer culto em casa todo dia. Não precisa ter banda não, tá? Nem fumaça, nem luz. Só precisa ter a presença de Jesus. Abre a Bíblia. Pega um trecho da Bíblia. Lê. Lê junto com a tua esposa. Ministra sobre o texto. Ora com a tua esposa sobre o texto. Ora pela família. E eu te garanto, querido, a tua guerra vai virar paz. A desobediência dos filhos vai virar obediência. O caos vai ter ordem. E na crise vai ter bonança. Confiança que vem do Senhor. É por isso que quando a gente olha para a vida de Paulo, nós questionamos assim, o que esse homem viu que eu não vi ainda? Que ele foi mastigado pela vida. E ele está dizendo, eu não desfaleço. A igreja que ele estava escrevendo, pastoreando ela, cuidando dela, estava falando mal dele, amassando ele, dizendo, esse aí é fraquinho demais. Esse aí não prega o que a gente quer. E ele diz, não, está tudo certo. Eu não desfaleço, eu continuo. É lindo, não é? Por isso que você não pode sair daqui. Você não pode sair daqui desanimado. Você precisa sair daqui fortalecido. Não desanima, não. Não desanima, não. Não desanima, não. O ministério, querido, que eu listei para vocês, ele não nasce do teu mérito, porque você é bom. Ele nasce firmado no caráter de Jesus que te escolheu. Amém? Não tem a ver com suas habilidades. Tem gente muito mais habilidosa do que eu para estar aqui pregando, mas muito mais. Meu Deus do céu. Toda vez que eu subo ali, minhas pernas tremem. Mas quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu olho para a minha miséria, eu reconheço a grandiosidade dele. Então para de olhar para o teu currículo e volta a olhar para Jesus.
Amém. Nós precisamos de um batismo de humildade, para Jesus sendo gerado em nós. O ministério não estava firmado na reputação simplesmente de Paulo, porque a reputação dele naquele momento em Corinto não era boa. Era firmado num Cristo que o chamou para viver de um modo santo. Não desfalece não. Não desfalece não. Não desanima não. Vai abrir tua Bíblia em casa todo dia e vai ler. Vai orar todo dia, querendo ou não querendo. Vai orar. Vai ter dia, querido, que você vai ter ali discutido com a tua esposa. Aí Satanás vai falar assim: como é que você vai fazer o culto? Aí, como é que você está? Você vai falar assim: agora é que eu vou fazer o culto mesmo. E eu vou pregar como se estivesse pregando para uma multidão de 5.000 pessoas. E quando terminar aqui vai ter abraço, vai ter beijo e vai ter reconciliação. Porque eu não aceito viver o governo das trevas na minha casa. A minha casa é um lar de paz. Está entendendo o que Jesus está te chamando para viver? Consegue entender? Paulo poderia dizer: essa igreja não presta, vou pastorear outro lugar, afinal de contas eu sou Paulo. Currículo ilibado. Já sofri perseguições demais. Eu carrego em mim as marcas de Cristo. Deixa a igreja de Corinto para lá. Ele diz: não, eu não desfaleço. Eu continuo me preocupando com a igreja viva do Senhor. Vai ter gente aqui dentro que vai te ferir. Não desfalece não. Continua. Amém? Dá uma olhadinha para o lado, olha para trás, olha para o lado. Você acabou de ver alguém doente. Precisa tomar um remedinho todo dia, chamado Jesus. Só que tem alguns que se recusam a tomar o remédio. Eu tenho usado uma analogia, quer dizer para alguns assim, é forte, tá? Mas é para a ficha cair. Eu falo assim, em vários momentos, a igreja visível, ela se apresenta parecida com um hospício. Já foi em algum hospício? Já? Alguém que já foi? Eu lembro quando eu ia pregar, orar, né? Aí as pessoas falam assim: dê cuidado, tem uns lá que não tomam remédio não. Pode passar cocô no você. Se você estiver ali desapercebido, vão lá e te dão um tapa, te morde. Mas era aqueles que não tomavam remédio. Está entendendo? Caiu a ficha? Tem gente que vai te ferir, não tomou remedinho não. Era para ele tomar ali a Jesus, ele não tomou. Não desfalece não, continua. Amém? Continua. 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 Verso 2 diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, e não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo, ele estava refutando falsos profetas, falsos apóstolos. Gente que começava a moldar a palavra para ela ficar bonitinha. Está entendendo? É raro, tá? Mas acontece muito. Tem gente que começava a dizer assim, pregar sobre inferno, pecado, santidade. Opa! E aí, mas não pode? Vamos dar um jeitinho aqui agora. Vamos melhorar essa linguagem. Né? Aí começa a vir o discurso do amor. As borboletinhas voando. Alice no País das Maravilhas. Né? Aí diz, mas se a gente falar meio assim, macho, homem, assusta. Então vamos falar meio doce, meio meloso, meio bobo, meio estranho, que assim agrada mais. Era o mesmo problema que Paulo enfrentava. Se você estuda sobre os cenários de Corinto, você vai ver que era a mesma coisa. E Paulo estava dizendo assim, olha, nós não vamos adulterar a palavra. Nós não iremos corromper a palavra. Mas antes nós estamos recomendando, deixando um alerta para todos, na consciência dos homens. E esse alerta só vem, ele diz, pela manifestação da verdade.
Queridos, não dá mais para os seus almoços de domingo, aos seus jantares, as suas confraternizações com a equipe de trabalho ser da mesma forma. Você precisa viver a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade e recomendar a consciência de todos que Cristo é a verdade. É sobre isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu deixei de deturpar as coisas, eu não vou me desanimar, eu não vou parar de ensinar, porque quando eu prego a verdade, eu desperto um alerta na cabeça de todos sobre, será que isso não é o evangelho, hein? Será que essa não é uma doutrina esquecida, hein? E eu desperto a consciência, que a palavra não volta vazia. Tem um monte que está aqui, durante muito tempo me odiou. E ainda continua me odiando, mas está odiando menos agora. Mas está vindo alertas no teu coração, dizendo, talvez esse seja um evangelho. Jesus está fazendo algo. A tua consciência tem sido despertada. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito atesta ao espírito aquilo que é de Deus. É por isso que você não consegue entender muito. É Deus gerando aí dentro, é Deus fazendo aí dentro, é Deus movendo aí dentro. Ele diz, olha, nós rejeitamos as coisas vergonhosas. Querido, é vergonhoso você dizer que você é cristão e não orar, e não ler a Bíblia, e não jejuar, e não fazer culto em casa. Pastor, mas ninguém nunca me ensinou isso. Está aprendendo agora. Agora você é indesculpável, está na hora de começar a fazer. Às vezes, querido, me dá uma ira santa, porque você prega, ensina. O irmão foi bombardeado por palavra o ano inteiro. A vida dele está a mesma coisa. O irmão está orando. Pastor, está difícil. Está jejuando, querido. Eu tenho um problema com a comida, pastor. Tá, meu irmão, mas você está fazendo culto em casa. Sabe como é que é? Eu estou cansado. A vida de um homem que foi amassado pela vida, mas se recusou a desfalecer, a desanimar. A tua família, o teu trabalho, a tua história depende do quanto você vai queimar na presença de Jesus. Verso 3 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo aqui, ele está resolvido. Ele diz assim, eu estou certo que eu vou pregar, que eu vou ensinar, e vai ter gente que não vai ouvir. Lembra eu contando há poucos segundos agora sobre a minha ira santa? Vai acontecer contigo, querido. Vai ter gente que você vai pregar, vai ensinar, vai falar, para estar falando com a parede. E aí, pastor, o que eu faço? Você continua pregando. Amém? Cada vez que ele escuta, você torna ele mais indesculpável ainda. E se a graça irresistível o atingir, querido, ele pode ser o mais pervertido pecador que já pisou na terra. O joelho dele vai se dobrar e a língua dele vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Não cabe a você decidir se ele converte ou não, cabe a você pregar. Amém? Consegue entender? Então por que você escolhe culto para trazer os outros para vir? Por que você fica esperando o show na igreja para trazer um convidado? Por que você espera a ocasião para pregar no teu almoço, na tua janta? Por que no Natal e na ceia do ano passado, no Réveillon, você não pregou em casa? Você não crê que Jesus Cristo te usa, não? Que o poder dele se manifesta em você pela autoridade das Sagradas Escrituras? Eu creio. Eu creio que eu estou pregando aqui. Tem gente sendo liberto. Tem gente sendo curado. Tem gente que vai sair daqui cheio de esperança de novo. Tem gente que vai sair daqui dizendo, chega! Eu creio. Porque a palavra não volta vazia. E o que está sendo ensinado aqui é só a palavra. A palavra é suficiente.
A palavra é o próprio Cristo falando. A palavra é divina. Por isso que nós chamamos de sagradas escrituras. Na tua boca também ela é sagrada. Então começa a abrir a boca e começa a pregar a palavra. Não desanima não, querido. Não desanima não. Ah, pastor, eu desisti de servir na igreja porque ninguém me dá uma oportunidade. Queridos, nós estamos precisando de gente para intercessão. Por que você não se habilitou ainda? Nós estamos precisando de gente para empilhar cadeira. Por que você não habilitou ainda? Nós estamos precisando de gente para limpar banheiro. Por que você não se habilitou ainda? Nós estamos precisando de gente para abraçar o outro. Nós estamos precisando de gente para ser suporte para o outro. Nós estamos precisando de gente para evangelizar. Talvez você está achando que ninguém te deu oportunidade porque você quer o microfone. E quando você quer o microfone, você quer aparecer. Mas a palavra do Senhor diz que o importa é que Ele cresça e que nós diminuamos. Para de querer aparecer, que você vai ser muito usado no reino do Senhor. Que a glória Ele não dará a outrem. A glória é só dEle. Amém. Glória a Deus. A continuação, verso 4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Está dizendo, olha, existe uma batalha espiritual acontecendo. E tem pessoas que estão sob a dominação das trevas, cegas, cegadas, impedidas de ver. Pastor, eu sei quem é. Não, querido, lembra, você tem que pregar. Você tem que ensinar. Mas você precisa ter a consciência de que nada é tua. Querido, para eu estar pregando aqui hoje, você não tem noção do que eu já passei. Alguns irmãos ali perto, eles puderam perceber. Na lógica humana não era para estar aqui. Não era, sem chance. Mas eu me recuso a desfalecer. Está entendendo? Por quê? Porque eu sou forte demais? Não, porque eu sou fraco. E é na fraqueza que eu sou forte. Quando eu digo assim, Deus me põe de pé. Deus tira todo o mal-estar. Deus cura. Deus fortalece. Deus revigora. Deus vem e diz, agora eu faço. Talvez você está aqui muito cansado. Muito fraco. Glória a Deus. Porque agora você pode reconhecer quem te fortalece. Amém. Glória a Deus. Porque agora você pode reconhecer quem é que te põe de pé. O Cristo. Verso 5 diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Pensa aqui comigo. O que está acontecendo? Paulo está dizendo assim, eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus manda. Por isso eu não prego a mim mesmo. Eu ensino o que eu quero, eu ensino aquilo que Deus decretou através das Sagradas Escrituras. Eu ensino aquilo que Deus comandou. E deixa eu te ensinar algo aqui agora, enquanto doutrina. Fazer um parênteses. Eu e você somos incapazes de decretar algo. Tem muito falso ensino que fala sobre isso, que eu e você decretamos. Nós somos o vermezinho de Jacó. Quem decreta tudo é o Deus soberano. Nós só obedecemos. Nós pedimos a Ele por misericórdia. Nós solicitamos a Ele para que Ele o faça. Você é nada, ninguém para decretar nada. Isso é doutrina neopentecostal, heresia, ensino do inferno. Que isso, pastor? A gente vai comendo. Pensa eu, você vermezinho, mandando em Deus. Deus, que agora eu decreto. Decretar o quê, querido? Decreta o inferno para o seu chão abrir e você pula lá dentro. Você diz, Deus, tem misericórdia, Senhor. No inglês, as orações são bem lindas. Tem a palavra may antes, que é uma solicitação dizendo assim, você pode. É quase uma solicitação em reverência dizendo, Senhor, executa a tua misericórdia. Mas nós nos tornamos muito irreverentes, muito independentes, e a gente começa a mandar em Deus. Sabe quando foi que eu tive essa clareza? No dia que eu comecei a anotar minhas orações.
Eu me escandalizei e falei, Deus, eu estou mandando no Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a gente está falando e não percebe. Anota para você ver o quão mandão você é, e o quão pedinte você é, e o pouco adorador você é. Faz uma estatística da tua oração. Você vai perceber algo, sabe o que é? Que 1% dela é adoração, e o resto é só pedido. É a sanguessuga que diz, me dá, me dá, me dá, me dá. Pastor, o que isso tem a ver? Você precisa compreender, querido, o que Deus está fazendo no Evangelho, através das Sagradas Escrituras. O que o Evangelho é, para você viver ele. E o Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus. A Bíblia não é um livrinho de promessas para você. A Bíblia é sobre o livro de promessa que aponta Jesus como prometido. Ele é a promessa, Ele é a restauração, Ele é a vida, Ele é tudo. E nós somos os convidados, os privilegiados que Ele convida dizendo, vem fazer parte. Mas a gente está tão centrado naquilo que nós queremos que a gente diz, quando é que meu carro vem? E a promoção? E a casa? Deus tem isso para você, querido? Tem. Mas você precisa entender que o Evangelho é sobre Jesus. Que silêncio. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho não é antropocêntrico, o homem no centro. O Evangelho é cristocêntrico, Jesus no centro. É Jesus. É Jesus. Sai da frente, deixa Ele aparecer. Sai do centro. Já conversou com alguém que tudo circula ao redor dele? Porque eu, é eu, o meu, é isso, aquilo. Você vai, mas que coisa chata. Agora quando você conversa com alguém que está dizendo, olha, Jesus está fazendo, Jesus está realizando, Jesus, dá prazer, dá vontade de se sentar aqui, vamos conversar mais? Como têm sido suas conversas? Centradas no homem ou centradas em Jesus? Verso 6 diz assim, porque Deus disse que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo está dizendo assim, olha, a luz resplandece nas trevas. Ele olha para dentro dele e diz, aqui dentro só tinha escuridão. Mas quando a luz entrou, resplandeceu. Você precisa reconhecer a escuridão que está aí dentro. E reconhecer que quando Jesus entra, tem luz, tem glória, tem favor, tem vida. É por isso que a vida do cristão não pode ser aquela vida que não avança espiritualmente. É por isso que ele não pode ficar preso no mesmo pecado. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa de sessão de descarrego não, querido. Sabe o que você precisa? Do Cristo que te liberta. Você precisa conhecer Jesus e Ele te liberta. Você precisa querer Jesus e Ele te liberta. Consegue entender? Você precisa vivenciar essa realidade onde o Evangelho te domina. Não desanima não. Vai buscar conhecimento bíblico. Vai ler a palavra. Vai meditar na palavra. Paulo aqui, um homem que está sendo amassado por essa igreja de Corinto. Amassado. Ele olha para essa igreja e diz assim, eu sou servo de vocês. Eu prego Jesus. E Ele está me conduzindo para servir vocês. É muita graça, não é? Você tem dificuldade de fazer bem para tua esposa quando ela te faz raiva? Consegue entender? Você tem dificuldade em trabalhar bem porque você não gosta do teu chefe? Ô pastor, acertou aqui agora. Você tem dificuldade em servir bem no ministério porque alguém falou uma coisa que você não gosta? Mas Paulo, ele olha para essa igreja que o perseguia, que falava mal dele, que o desaprovava, que o esvaziava enquanto ministro, e disse, conta comigo, eu vou me gastar por vocês. Isso é amor. Está na hora de você se gastar pela tua esposa, pelos teus filhos. Está na hora de no teu trabalho você ser o melhor profissional.
Ah, pastor, meu chefe é uma praga. Santifica ele pelo ensino da palavra e pelo trabalho com excelência. Amém? Você não trabalha para homem, você trabalha para Jesus. A tua vida é um culto a Jesus. No ministério, na igreja, você não serve a homens, você serve a Jesus. A tua vida é um culto a Jesus. Você precisa entender isso. Amém? Glória a Deus. Verso 6 diz assim: que das trevas resplandecerá a luz. Talvez você está aqui, você está afincado na pornografia, no adultério, na fornicação. Tu é solteiro e prostituiu. Está vendo o que não deve nas mídias sociais, no telefone. A tua vida aqui hoje é treva. Mas existe uma mensagem que diz que das trevas resplandecerá a luz. E a luz é Jesus. E se você internalizar, confiar nessa palavra, a treva que em ti há, nunca mais será treva, será luz. Sobe o nível. Sobe o nível. Queridos, não dá para a tua casa ser guerra. Briga atrás de briga. As tuas trevas precisam receber o resplandecer da luz. Afinal de contas, você é um cristão, um pequeno Cristo. E onde foi que a gente normalizou que o lar de um crente é um lar de guerra? O que foi que aconteceu conosco como igreja visível? Um lar cristão é um lar de pequenos cristos. Não tem esse tumulto do inferno aí não. Briga para cima e para baixo. Homem quebrando tudo. Homem ameaçando. Homem violento. Não tem esse negócio não. Tem homem santo, que é homem, macho. Sabe a hora de falar grosso, de falar sim, de falar não. Mas sabe a hora de abraçar, a hora de beijar. É um homem que vive o equilíbrio da glória de Jesus. Um homem que se posiciona. Que eles têm uma dificuldade hoje, é o homem decidir. Dá lá o sorvete para ele escolher morango ou chocolate. Ele diz: será que eu quero de morango ou de chocolate, amor? Ah, mas toma vergonha na sua cara. Decide. Que as suas trevas recebam a luz. Jesus. Paulo foi esse homem convicto, decidido. E ele não fez isso por ele mesmo. Fé na fé. Pela ontologia de Paulo. Ele fez isso firmado no caráter de Jesus. Na condução do Espírito Santo. Quando você é conduzido pelo Espírito Santo, a tua vida é afetada, queridos. Você deixa de viver o que você quer para viver aquilo que Jesus tem. Talvez hoje você está vivendo tudo o que você quer. Por isso está dando tudo errado. No dia que você passar a viver o que Jesus tem para você, a tua história muda. Talvez você está aqui com o namoro do Satanás. Está entendendo? Você entendeu o que é namoro do Satanás ou quer que eu deixe explícito? Está fazendo tudo antes da hora. Está merendando antes da hora. E Deus está dizendo para ti: cadê a santidade? Como é que você ousa carregar uma Bíblia? Como é que você ousa dizer que você é um cristão e a tua vida não é santa? Talvez você está aqui, tem trocentos anos que você está na igreja, querido, e até hoje você não casou. Você só é juntado. Com todo o amor do mundo, toma vergonha na tua cara e vai casar. Seja homem para botar uma aliança na mão da tua esposa e para resolver as coisas. Para de enrolar. Homem decide. Decide. Talvez você não decidiu até hoje cuidar dos seus filhos. Não, pastor, é que eu aprendi que o pai é um amigão. Pai não é amigão não, pai é pai. Está entendendo? E pai diz não. E pai, em vários momentos, o filho vai dormir dizendo assim: pai, eu te odeio. E está tudo certo. Porque é pai. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu decidi não contrariar minha esposa. Ai, querido, onde é que está na Bíblia? Homens, não contrariarás a esposa. Está dizendo que você é o cabeça, porque Cristo te governa. Mas Cristo precisa te governar. Se você estiver contrariando a tua esposa, porque Cristo está te governando, está tudo certo. Agora o problema é quando você está contrariando ela, porque você é podre, um tirano. Aí está tudo errado. Conseguiu entender?
Verso 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ah, que é lindo. Paulo diz assim, tudo isso que eu estou escrevendo, falando para vocês, eu olho para mim e eu sou um vaso de barro. Na nossa cultura a gente não entende isso muito bem. É porque naquela cultura daquela época tinha outros vasos suntuosos. Ouro, prata, bronze, materiais mais trabalhados. E Paulo diz assim: eu sou vaso de barro. Eu sou vaso de barro. Se botar muita coisa dentro, eu racho, eu trinco. É um homem que reconhecia que ele era nada. Mas com Cristo, a história era outra. Talvez você está aqui, querido, e você é atrevido, arrogante, insubmisso, rebelde. O Espírito Santo tem ministrado ao teu coração, te chamando, te atraindo. E você continua prometendo tempo após tempo, dizendo: não, eu vou viver a vida santa, eu vou consertar as coisas, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de prostituir, eu vou parar de adulterar. A palavra do Senhor diz que existem homens que serão quebrados sem que haja cura. Não espere isso acontecer contigo, não. Que isso, pastor? Deus faz isso? Ah, querido, é só você ler a Bíblia. O couro come. Talvez Ele está te dando a última chance, a tua última noite, antes dele te esmagar, para que o nome dele não seja mais blasfemado, difamado através da tua vida. Porque Deus te fez para pregar o Evangelho, não para afastar os outros de Jesus. Tem gente que vai converter olhando para a tua vida, e tem gente que nunca vai se converter, porque está olhando para você, vendo um falso crente. Sim ou não? Mas que as pessoas se convertam, vendo para a tua vida e dizendo: ele está tentando, ele está buscando, ele é santo, ele busca santidade, ele quer viver Jesus, ele pede perdão, ele se arrepende. Paulo olha para si e diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ele está dizendo, todo o conhecimento de Jesus, a glória e o favor de Jesus, Ele decidiu colocar em nós. Quando você olha isso, não dá assim aquele gelo no coração, não. Já aconteceu algum momento de você estar lendo a Bíblia, contemplar a grandiosidade de Jesus e dizer assim: Ele me escolheu, eu, esse ser pecador aqui, falho, Ele escolheu eu, Ele me deu essa esposa mesmo, Ele me confiou esses filhos. Quantos homens aí querendo um casamento, Ele me deu essa esposa para eu tomar, mas por que eu? Quantas pessoas buscando um filho, Ele disse, mas Deus me deu filhos para mim. Quantos homens e mulheres na Nigéria, Coreia do Norte, igreja perseguida, morrendo pela causa do Evangelho, e Deus te impulsionando no Brasil, dizendo: prega, seja um querigmático, anuncia. Não te dá vergonha, não? Aquele constranger no coração. Querido, para de reclamar que você trabalha muito. Deus te fez para durar. Para de reclamar que é você que paga as contas. Glória a Deus que você é o provedor. Homem! Para de reclamar dos seus filhos. Glória a Deus que Ele te deu os filhos. Pastoreie-os, ensine-os, discipline-os, ame-os. Sai de um local de reclamação. Reconhece que você é um vaso de barro e que Deus confiou a você tesouros. E o principal deles, o Evangelho. Ele te deu o Evangelho para você viver, para você ler. Aí você prefere ficar lendo livro de autoajuda. 7 chaves para ser rico. Mais esperto que o diabo. Vou parar por aqui. Vai ler a Bíblia. Vai se apaixonar pela Bíblia. Vai comer a Bíblia. Vai se alimentar da Bíblia. E se tiver que ler alguma coisa, vai ler coisa que presta. Não vai ler esses negócios aí não, pelo amor de Deus. Se você tiver dúvida no final, que eu te dou uma lista de uns 200 para você ler até morrer.
Nós estamos num tempo, querido, onde nós perdemos os referenciais. E a gente deixou de reconhecer que nós somos vasos de barro. Você é vaso de barro. Mas tem um tesouro que Deus te confiou. Amém? Glória a Deus. Verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele está dizendo, olha, tem tribulação, tem luta, tem, queridos. Esse evangelho romântico que tem por aí, meloso, não existe não. É mentira, é ensino do Satanás. 2 Timóteo 3,12 diz assim: todos aqueles que quiserem viver Cristo piedosamente sofrerão perseguições. E se você não está sendo perseguido é porque você é um crente podre. Eu vou repetir, que é forte, né? É umas palavras fortes assim, tem gente que se escandaliza. Se você não estiver sendo perseguido é porque você é um crente podre. Se você quiser viver Cristo piedosamente, vão te perseguir, vão falar mal de você, tudo que você botar a mão vai incomodar os outros. É bíblico, é uma promessa bíblica, né? Vou pregar sobre isso um dia. Promessas que ninguém prega. Perseguição, tribulação, sofrimento, angústia. Paulo aqui está descendo a lista inteira e está apontando dizendo, eu estou vivendo a promessa. Sofrimento, fraqueza, dor. Mas os crentes atuais querem o quê? Ser o surubim santo, né? Alice no País das Maravilhas. Vaso de barro. Tem um tesouro para você. Para de vivenciar esse evangelho diluído, podre, raso, imundo. Volta para a palavra. Em tudo nós somos atribulados. Ele está dizendo, tem tribulação, porém não angustiados. Perplexos. Tem coisa que vai te assustar, vai te deixar com os olhos arregalados, porém não desanimados. Não desanima não. Perseguidos, porém não desamparados. Toda vez que você estiver sofrendo perseguição pela causa do evangelho, saiba que Cristo está do teu lado, dizendo, vai campeão, estou contigo, vai. Quem está permitindo isso sou eu. É eu que estou te forjando, é eu que estou te fortalecendo, é eu que estou te melhorando. Eu estou deixando isso na tua vida para você não ir para o inferno. Eu estou deixando isso acontecer para você não se estragar. Eu estou deixando isso para tirar de você a arrogância. Eu estou deixando isso na tua vida para te melhorar. Eu estou deixando isso para que eu quero ver os filhos, os seus filhos e todas as gerações que de você virão no céu. Deus permite. Deus gera fraquezas em nós. Entendam essa realidade do evangelho. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Talvez você está aqui, você está abatido, né? Eu brinco, só o pó. Mas existe uma promessa sobre você, não destruído. Ele te refaz essa noite, Ele te bota de pé essa noite, Ele te fortalece essa noite, Ele te impulsiona essa noite. Se tivesse um termômetro de energia ali, ó, de 0 a 10, antes de eu subir nesse púlpito estava menos 10. Mas aqui em cima, querido, está 1000. Porque é Deus que nos põe de pé. Está entendendo? É Deus que fortalece. A gente só não pode desanimar. Não desanima, não. Lembra do caráter dele. Lembra que ele é fiel. Lembra que ele é o grande Emanuel, Deus conosco. Verso 10 diz, sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele está dizendo, olha, eu carrego marcas, dores, como homem. Eu carrego a manifestação das mortes, do sofrimento vicário. Eu compartilho das dores de Jesus. Afinal ele foi perseguido, eu estou sendo perseguido. Afinal ele foi humilhado, eu estou sendo humilhado. Afinal ele foi difamado, eu estou sendo difamado. Será que você pode dizer isso? Pela causa do evangelho, não pelas suas pataquadas, não pelas suas confusões. Paulo, ele compactua com isso e diz, olha,
tem essa manifestação de morte, mas também tem a manifestação de vida. Verso 11 diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em toda a nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Entende aqui agora, um homem sendo difamado por essa igreja, tendo o seu ministério em xeque, dizendo assim: eu prefiro carregar marcas de morte em mim, para que em vocês tenham marcas de vida. Tem pastor aqui essa noite? Levanta o braço, fala que você está entendendo o que é o Evangelho, pelo amor de Deus. Em vários momentos na sua vida e na minha, haverão marcas de morte, para que quem estiver ao nosso redor receba marcas de vida. Vai ter momento que você vai sofrer o dano, como homem, como marido, para que haja vida na vida da tua esposa, na vida dos seus filhos, no ministério. Vai ter momentos, queridos, que eu e você, os outros estarão todos curtindo, e nós aparentemente estaremos desfalecendo, para que a glória de Jesus seja gerada. Você consegue entender esse peso que você carrega de glória, de favor de Deus? Nós estamos numa geração, queridos, que os homens só querem conforto, mas Deus está te chamando essa noite, querido, para você compreender que o Evangelho vai gerar marcas em você. Pastor, mas isso não é ruim, não? Não, isso é bênção. Quanto mais marcas de morte, mais cicatrizes, mais vida. Amém? Glória a Deus. Pastor, estou com sono. Fica de pé aí, meu irmão. Você está com sono, fica de pé, não dorme não. E olha que eu grito. Verso 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quantos aqui creem em Jesus? Por que você fala tão pouco dele? Cumpre o Evangelho. Eu criei, por isso eu falo. Quantos aqui creem que Jesus é o Salvador? Anuncia ele como Salvador. Quantos aqui creem que Jesus cura? Anuncia Jesus como cura. Quantos aqui creem que Jesus estabelece paz? Que Jesus restaura casamentos? Então prega sobre isso. Ensina sobre isso. Vive isso. Quantos aqui creem que Jesus ouve orações? Então, pelo amor de Deus, ora. E ensina os outros a orar. É sobre isso que Paulo está ensinando essa igreja. Dizendo assim: olha, nós temos o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso eu prego. Você crê? Prega. Você crê? Vive. Seja um proclamador. Verso 14 diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, porque a graça multiplicando-se, torna abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele está dizendo: olha, existe uma graça que vai multiplicando. Querido, nós estamos aqui pela graça, e essa graça é multiplicadora, essa graça é envolvente, essa graça é maravilhosa, essa graça nos transforma, essa graça é derramada sobre nós, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. E essa graça multiplica. Agora, onde está eu e você multiplicando essa graça? Derramando na vida dos outros, convidando outros, atraindo outros, exalando graça sobre a vida dos outros. Aonde está? Paulo dizendo: olha, essa graça é multiplicadora. Verso 16: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia e de noite. Ele olha para essa graça e diz: é por causa dela, eu não desanimo. Olha para Jesus, o teu Salvador, não desanima não. Por mais que o seu corpo carregue
marcas de corrupção. O que é isso, pastor? É de deteriorização, né? Tem um monte aqui que nasceu cabeludo, está careca, está deteriorando, né? Tem um monte aqui que nasceu sem, tem as marcas aí, ó, sem cicatriz, está cheio de cicatriz. Ele está dizendo, por mais que o nosso corpo exterior, ele está se deteriorando, se gastando, o nosso homem interior está sendo renovado. Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso nós entendemos pessoas num leito de morte, em fase terminal, glorificando a Jesus com um sorriso na face. Por isso nós olhamos para a história dos mártires, a história da igreja, homens e mulheres sendo queimados vivos, cerrados ao meio, louvando, glorificando. Tem a história de um homem, no século IV, antes do século IV, sofrendo perseguição. Ele era um homem nobre, ele pregava o evangelho. O governante da época fica irado com ele e diz, para de pregar, para de pregar, para de pregar. E ele continuava pregando, continuava pregando. Eles ficam com tanto ódio dele, que começa a fazer marcas na face dele. E as marcas na face, no rosto, pareciam bocas. Eles arrancam a língua dele. E ele balbucia algumas palavras, sem língua. Que era mais ou menos assim, agora eu tenho mais bocas. Ah, querido, está na hora da gente subir o nível de viver o evangelho. Para de ficar dodói. Para de ficar chateado por coisa pequena. Não desanima não. Vive o evangelho, caminha. Caminha. O seu homem interior, nessa noite, pode ser renovado de dia em dia. Amanhã, querido, se algo acontecer no decorrer do dia e você estiver cansado, lembra, o homem interior se renova. Ore ao Senhor e Ele te renova, Ele te põe de pé, Ele te fortalece. Pastor, estou cansado, estou trabalhando muito. Clama ao Senhor para que Ele te renove. Pastor, esse negócio de orar cedo, todo dia está complicado. Ora ao Senhor para que Ele te renove. O teu homem interior é renovado, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo pega o sofrimento dele das pedradas, da chicotada, dos naufrágios, das difamações. Ele diz assim, esses negocinhos pequenos aí, essas leves e momentâneas tribulações, produzem peso eterno de glória. Os seus sofrimentos, as suas dores estão gerando um peso eterno de glória. Amém? Você está conseguindo entender? Que peso eterno de glória é esse? É um favor de Deus. Verso 18, fica de pé por gentileza. Não preciso abrir, eu vou ler, diz assim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Para de se mover pelaquilo que você está vendo. O casamento está ruim, a mulher está brava. Deixei ela em casa, ela está meio endemoniada lá, pastor. Os meninos, misericórdia. Está pior do que eu quando era criança. Para de se mover pelo que você está vendo. Ó, no meu trabalho está... Não tem chance, não vai mais não. Nós não atentamos, nós não fixamos o nosso olhar naquilo que nós vemos, mas naquilo que se não vê, no Cristo, no Evangelho, nas Sagradas Escrituras. A máxima de um coração, de um homem que Deus se agrada, sabe qual que é? Está em Abacuque 2,4, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e em Hebreus 10,38. Roda dikaios, episteos, zesatai. O justo viverá pela fé. Essa é a marca que eu e você carregamos. O justo vive pela fé. Não desanima não, irmão. Você vive firmado na fé. Ah, pastor, se eu fizer tudo certo no trabalho, eu vou quebrar, eu vou falir, eu não vou ser promovido. O justo vive
pela fé. Não desanima, não. Não abre mão da verdade, não. Não adultera o evangelho, não. Pastor, mas se eu andar pregando o evangelho desse jeito, todo mundo vai se afastar. O justo vive pela fé. Para de recolher as migalhas ao teu redor, quando Deus tem preparado para você aqueles que são dele. Tem gente que já deveria ter saído da tua vida há muito tempo, meu irmão, mas como você não vive pela fé, esses encostos continuam te atrapalhando. Está na hora de você começar a pregar o evangelho, para selecionar o network. Está na hora de você pregar o evangelho, para selecionar quem só quer o churrasco, daquele que quer o Jesus que você carrega. Está na hora de você viver pela fé e não caminhar desanimado, para selecionar aqueles que são fracos, para se tornarem fortes em Cristo Jesus. Está na hora. O justo vive pela fé. Pastor, mas eu não sou justo. Pelas suas forças não, mas pela imputação do sacrifício da cruz. Quando Jesus, na cruz do Calvário, assumiu sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Ele declarou: justo, 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 justo. E não é pelos teus méritos. Ele disse: são pelos meus. Eu sou o perfeito, o sumo, o supremo, o pastor. Ele imputou justiça sobre você pelos méritos do rei. E como tal, os justos devem viver firmados na fé. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.